Mas para começar aqui, a parte mais de conteúdo, né? Uhum. Eu queria ir contigo construindo um raciocínio que a gente vai da base até para chegar na parte de fisiologia esportiva propriamente dita. Então, cara, vamos começar do começo. Qual é a diferença entre alimento e nutriente e Certo. qual é a diferença e o que é macro, micronutriente, vitamina, mineral, Tá, o do que é isso básico, né? tudo? Vindo bem do básico, né? Isso. Alimento e nutriente. O nutriente está no alimento, mas não necessariamente o alimento está no nutriente. Por exemplo, tem uma fruta. A fruta tem vitaminas? Tem, mas a vitamina não é fruta. Eu posso tomar ela isolada numa cápsula, por exemplo. Bom. Então a gente não se alimenta do nutriente. Então nutriente não é alimento, mas alimento tem nutriente. Uhum. Percebe a ideia? Dentro do alimento eu vou ter o nutriente e dentro desses nutrientes eu tenho os macro e os micronutrientes. Os nutrientes micro, já citei um aqui, vitaminas e minerais, você pode colocar numa cápsula. Ah, mas eu posso colocar um macronutriente numa cápsula também. Tá, mas não seria a vertente principal da indústria, né? Enfim, poder e ter uma certa aplicabilidade é uma coisa totalmente diferente da outra. Então, dentro dos nutrientes eu tenho o macro e o micro. E dentro dos macros eu tenho os mais conhecidos. Carboidrato, proteína e gordura. Que esses vão gerar o consumo calórico. E os outros vão gerar o aporte de, digamos, sustentabilidade do corpo, sistema imunológico, enzimas, enfim, toda a parte mais funcional do corpo. E os outros, né, os macros, toda a parte mais estrutural do corpo, de uma forma mais geral. Tá certo eu falar que os macronutrientes são aqueles que vão dar aporte energético para o corpo? Sim, com certeza. E Os os micronutrientes não micronutrientes vão dão. fazer regulação metabólica, vão Isso. fazer atividades secundárias aqui, mas secundárias que não são atividades que vão recrutar do meu corpo dispor de energia para executá-las, certo? Isso, perfeitamente, correto. Tá. E aí tu falou dos três principais dos macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Isso, correto. E aqui tem muito assunto para a gente explorar, né? Então, eu sei que a pergunta ela vai ser relativamente aberta e aí tu fica à vontade para responder da Uhum, forma que tu achar uhum. mais conveniente. Quando eu tô, sei lá, conversando com as pessoas, eu falo, putz, comi proteína pra caralho hoje. As pessoas, primeiro elas pensam que eu tô falando de frango, de carne, de peixe, de Uhum, ovo. uhum. Mas, como tu falou, essas coisas não são proteínas, elas são alimentos que dentro dos alimentos vão ter proteínas, carboidratos e gorduras. Então, Isso. se frango não é proteína, frango tem proteína, o que raios é uma proteína, então? No caso aí, cara, tu pode ter essa fala direcionada ao whey. Quando tu usa um suplemento, não seria o foco da pergunta, eu creio, mas eu vou dar essa introdução. Uhum. Quando tu usa um suplemento, tu pode sim, dependendo de qual suplemento tu comprou, se for um whey protein extremamente isolado, tu tá tomando exclusivamente só proteína. Certo. E tem uns que são proteína pura mesmo. A grama que tem lá, 25 gramas a 25 gramas de proteína. Não é a maioria do mercado. A maioria é um pouco mais misturado, tem carboidrato, enfim. Mas tem esse tipo de produto. Então ele colocaria aí em contradição à tua fala, no sentido de imaginar que tu não está comendo só a proteína. Certo. Poderia estar comendo só a proteína. Mas, de fato, o frango em si, ele é o alimento. Aí dentro do frango tem uma taxa. 100 gramas de frango é uma média. 100 gramas de frango tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Certo. Tá, o que é que seria as outras 70 gramas? Aí são fibras do frango, são alguns pedaços de outros tipos de situações ali, tipo cartilagem, dependendo qual o pedaço que o cara coletou do frango, né? Tem a água do frango, enfim. Tem outras substâncias, digamos assim, vamos generalizar como substâncias que não são a proteína. Aquela proteína que tu come naquele pedaço de frango, ela vai ser quebrada no teu estômago e vai ser absorvida. Certo. Então, eu tô comendo muita proteína. Pode ser no frango, pode ser no arroz, pode ser no feijão, pode ser numa ervilha, pode ser no whey, pode ser, sei lá, no ovo, pode ser, enfim, em outras coisas. Aí daí você tira a proteína líquida. Ou seja, eu quero uma dieta hiperproteica. E aí esse cara é onívoro. O que é onívoro? Come frango, come ovo, come queijo, bebe leite, come frutas e cereais, enfim. Todas as proteínas dele que a gente vai calcular na dieta, elas vão vir dos alimentos. Se o cara está comendo feijão e tem proteína, eu vou colocar no cálculo, porque é assim que funciona. Tem uma discussão pesada em relação a isso aí. O veganismo e o vegetarianismo veio para quebrar isso, porque tem cara que não come carne e tem um aporte proteico ajustado à base de feijão e soja. A gente vai falar sobre dieta vegana. Então é mais ou menos isso. A proteína está dentro do alimento e eu como aquele alimento para absorver aquela proteína. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Respondeu, mas, assim, quando uma pessoa fala
lá na aula de fisiologia, de nutrição da faculdade de proteína. Ele está falando de uma sequência de aminoácidos que vão formar peptídeo. Ele vai falar do macronutriente, então assim, a cadeia, né, de explicação. Alimento, no caso o frango, aí alimento, proteína, aminoácidos quebram e viram aminoácidos novamente. Quando eu falo quebra, já está dentro do estômago e intestino. Uhum. Aí dentro desses aminoácidos, novamente, o corpo ele pega todos os aminoácidos do frango, ele quebra em outros aminoácidos e ele reconstitui para aminoácidos possíveis de uso. Por exemplo, eu preciso tomar colágeno para ter colágeno na pele? Não, é só comer proteína. Porque se meu corpo estiver precisando de colágeno na pele, eu estiver sofrendo uma queimadura, eu estiver me alimentando de frango, o meu corpo vai fazer colágeno para reconstruir aquela cicatriz, se for o caso. Através do quê? Do colágeno? Não, através do frango que você está comendo. Então, sim, proteína, alimento, proteína, aminoácidos, quebra e aminoácidos essenciais que a gente precisa. Os não essenciais a gente tem que, obviamente, aliás, essenciais a gente precisa, não essenciais a gente tem que tomar. Os não essenciais o nosso corpo produz, os essenciais a gente tem que buscar na alimentação. Na alimentação, exatamente. Tá. Cara, beleza, a proteína a gente entendeu de onde é que vem e o carboidrato. Carboidratos são os açúcares, né? Os disacarídeos, monossacarídeos. Então, isso é bem do básico. Então, o carboidrato ele é o nutriente que vai gerar energia. A proteína gera energia? Gera. A gordura gera energia? Gera. Mas o nutriente de geração de energia crucial vai ser o carboidrato. E por que a turma ficou com tanto medo de comer carboidrato? Por exemplo, o cara quer emagrecer, por que eu sei que isso não é o certo, mas por que a turma normalmente tende a cortar, fazer dieta low carb? Cara, eu tenho duas explicações para isso. A primeira explicação, eu coloquei até num livro meu que fala de... O título do livro é Carboidratos. É uma teoria meio conspiratória, mas meio real. Porque imagina, o que é que você tem como base alimentar do ser humano hoje? Dieta padrão OMS. 60% carbo, aí 15, 20% proteína, 15, 20% gordura. Vai ficar nessa margem aí. O carboidrato talvez pode ser 50%. Enfim, fica nessa vertente. Imagina aí, tu é um cara, profissional da saúde, que quer mandar eu comer menos. Qual alimento que tu come mais? Que eu como mais? Carboidrato. Então, se eu atacar esse nutriente, eu vou baixar ou vou aumentar a tua caloria? Vai diminuir. Eu vou baixar. Então, eu creio que tem um pouco disso. Falar que o cara tem que comer menos carboidrato ou não tem que comer carboidrato vai tender a ele baixar drasticamente o consumo calórico dele, porque ele vai olhar para o lado, ele tinha 100%. Aí ele bloqueou 60%, então só tem mais 40% para alcançar. E é uma taxa, querendo ou não, se eu alcançar os 40% ainda é menor, falando de matemática diretamente. Ou seja, eu acho que tem um pouco dessa vertente aí. Mesmo isso daí sendo falso, sendo falácia ou sendo teoria da conspiração, quando você come um carboidrato, o carboidrato ele é um potencial gerador de energia. E o potencial gerador de energia, ele vai gerar energia, de uma forma direta, né, logicamente. E essa energia vai ser utilizada de uma forma direta, para tu fazer um movimento, ou de uma forma de estoque. Que vai ser armazenada que vai se armazenar em gordura, exatamente. Mas os outros nutrientes também viram gordura. Na verdade, tudo que dá energia, e a energia não é gasta, se essa energia sobra, ela é armazenada. E o processo de geração de energia corporal é muito rápido. Assim como o processo de armazenamento. Mas o processo de quebra de energia, depois que ela foi armazenada, ou seja, quebra de gordura, ela é muito mais lentificada do que o processo de armazenamento. Eu lembro que eu tinha visto uma época que para o nosso corpo degradar 1 kg de gordura, ele recrutaria cerca de 7.700 calorias. Isso. Cara, na verdade, a gordura, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Certo. Isso falando de alimento. Certo. Aí, às vezes, as pessoas fazem os profissionais, algumas teses, né? Tem até em artigo isso. Faz esse cálculo invertido. Se eu tenho 1 grama de gordura, eu tenho 9 quilocalorias armazenada. Mas, cara, isso daí é difícil de validar. Porque, na prática, não acontece tão matematicamente assim. Inclusive o armazenamento. Por exemplo, eu faço o teu cálculo de gasto energético lá na calorimetria, tu fica lá na máscara, totalmente científico, totalmente validado, e eu vou te dar um número. Que é a taxa de metabolismo basal. Taxa de total. Vamos supor que dê um número redondinho, 4.000. Eu vou te falar assim, André, se tu comer 3.500, tu ainda engorda. Tá, mas calma, vamos por parte. Tu falou de calorimetria. Isso. A calorimetria, ela é uma... É uma análise de exame gases. que vai... Isso. É um exame... tu vai colocar uma máscara, tu vai respirar nessa máscara. Através desse método, a gente vai trabalhar, aliás, vai analisar o teu gasto energético. Certo. Aí, voltando no assunto de carboidrato, né? Tu vai ter lá o teu gasto energético total, e aí eu vou te dar uma caloria. E lá eu vou te falar que 3.500 calorias tu já pode engordar, mesmo não sendo o teu máximo. Por quê? Porque tem uma geração de energia aí que vai depender dos nutrientes, vai depender se o teu dia foi até 4.000 ou até 3.000. Se tu comer abaixo disso,
e tu baixa o principal gerador de energia, que é os carboidratos, tu tem um facility para queimar gordura. Isso é validado. Agora, por outro lado, os artigos também validam que se eu tenho um aporte calórico controlado e o carboidrato alto ou não, a depender da caloria, eu também queimo gordura. Ou seja, em troca, tanto faz ter mais carbo ou menos carbo. O que importa, é então, caloria. é a quantidade de caloria que você está ingerindo durante o dia versus a quantidade de caloria que você gasta durante o dia. Exatamente, E que aí- é transitório, a quantidade que você gasta. E assim, convenhamos, a quantidade que ingere também, porque as pessoas não fazem. Ninguém faz dieta 100%. E eu entendo. Não é uma crítica, é uma observação. É uma constatação, né? É Eu uma tava até te constatação. falando Né? aqui Até eu também, cara. Ninguém faz 100% assim na regrinha, né? O cara tenta fazer o mais próximo 100% possível. Uhum. Entendeu? Pessoal, vocês acabaram de assistir um corte irado do nosso Pode Saber. Para vocês verem esse vídeo completo, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Assistam lá e deem sugestões de próximos temas pra gente falar aqui. Valeu!